Vamos que vamos, professor Dionísio da Silva, tô vendo uma foto sua aqui, agora tá entrando o seu vídeo, tá com mais teto do que o seu rosto. Ah, agora sim, eu só tava vendo seu nariz, professor Dionísio, agora eu tô vendo você com uma gravatinha linda borboleta, um colete azul, uma biblioteca de dar inveja à Biblioteca Nacional e uma cara maravilhosa. Bom dia, professor, que saudade, hein? Bom dia, querido Rodolfo Schneider, querido Cristiano Pinho, querido Mário. Opa, e queridíssimos ouvintes. Rodolfo, eu tenho uma grande facilidade de elogiar os outros. O Nelson Rodrigues também tinha e dizia o seguinte: o Brasil não gosta de elogiar, o Brasil é uma espécie de Narciso às avessas, ele gosta de cuspir no espelho, dizer que aqui tá tudo ruim, que nada presta, e eu sou um sujeito pra cima. Não tenho a menor dificuldade de dizer que eu tenho um gosto enorme de fazer esse programa, e quando você vê, melhor ainda, porque nós somos os dois velhinhos aqui do programa. Ih, vai deixar, Rodolfo? Mas eu sou mesmo, olha os cabelinhos brancos, e o Mário também poderia entrar junto, que ele tá cheio de cabelinho branco também. Professor Dionísio, como o tempo urge, você sabe disso, e o Mário fica aqui me cobrando, o Pinho fica me mandando mensagem reclamando de mim e etc. Vamos lá para as primeiras palavras do dia. O que você colocou na nossa aula de hoje, professor? Você colocou palavras importantes, então eu te pergunto qual é a primeira que você traz pra gente. Julho, mês de julho. Estávamos falando agora, né? Festa julina, julina, junina e por aí vai. Isso, estamos terminando o mês de junho, que como era costume no calendário romano, que herdamos, homenageava a deusa Júnia, que deu a Juno, né, em latim, o Juno, a Juno, né, porque é feminina, é uma deusa, tinha um templo, Juno Moneta, onde eram fabricadas as moedas, era um templo. Então, moeda já foi uma coisa muito respeitosa, não é? E respeitada. E depois vem julho, que tem um nome interessante, do latim Julius. Não só nome do estadista e do general romano, mas era o nome de uma casta, assim, a gens Julia, não é? Uma etnia, uma classe de pessoas que tinham muito poder em Roma. E este nome, Rodolfo, o nome do mês mudou, era Quintilis, porque era o quinto mês, o calendário romano começava em março. Depois que acrescentaram janeiro e fevereiro, então ele deixou de ter este nome, de Quintilis, e colocaram em homenagem o próprio Júlio na reforma do calendário, o Augusto, na verdade, que o sucedeu, colocou o nome do mês Quintilis, Julius, ficou Júlio para nós. Junho continuou o nome que tinha. E o agosto, que era o sexto mês, depois de julho, ficou Augustus, que deu o nosso agosto. E esses nomes de meses eu trouxe porque eles são nomes de pessoas. Nós devemos ter ouvintes que se chamam Júlio, Júlia, Augusto, Augusta, não é? É verdade, Mário Augusto. Mário Augusto, é verdade. Viu, professor? Você nem sabia e acertou na mosca. É verdade. Agora, além de julho, você estava falando, Júlio, Júlia, né? Aí você falou aí também das outras derivações. Agora, o mês de julho está começando a partir de amanhã, né, professor? Que beleza, esse segundo semestre do ano já, hein? Pois é, mas que rápido passa o tempo. Como diziam os antigos romanos, tempus fugit. O tempo foge. Rodolfo, é um mês assim que vai abrir com essas costumeiras polêmicas brasileiras, vem muitas CPIs. E eu queria trazer aqui para nós, e vou mostrar as minhas mãos enquanto falo por isso, e agora com Skype dá de ver o rosto, a testa, o cabelo, as orelhas, o nariz, como você já observou, né? A gente mete o nariz em tudo aqui nesse programa. E as expressões fazem toda a diferença, né, professor? Com o olhar, com as mãos, né, com o gestual, com o corpo. O corpo é fundamental, né, professor? Então, Rodolfo, exatamente essa conversa que eu queria fazer contigo nesses poucos minutos com vocês, porque o povo é muito sábio na sua intuição, assim, olhando os gestos. Não precisa estudar como a gente interpreta a posição corporal. Você sabe se o cara está inventando, sabe se o cara está lendo um verbete, sabe se o cara
está fingindo. Pelas mãos, por exemplo, nas CPIs, não adianta o cara dizer, olha, o advogado garantiu que você tem o direito de ficar calado. Você tem o direito de ficar calado, mas nós temos o direito de interpretar o teu silêncio e a forma como você mexe as mãos, os esgares da boca, não é? E alguns mexem até as orelhas. E eu não estou aqui usando o caso extremo que era o Nestor Cerveró, aquele você lia muito mais. É verdade, professor. E em alguns momentos as expressões são fundamentais quando fica aquele silêncio. No rádio, a gente se preocupa muito para não deixar esse momento de vago ali das palavras, mas tem alguns momentos no dia a dia, nas conversas, que fica aquele silêncio e ali as expressões tomam conta e falam por si só, né? Mesmo na ausência das palavras. Olha, então, já que você tocou no assunto, Cristiano, eu quero dizer que eu presidi uma banca que era uma tese sobre os discursos, uma tese sobre o programa e o que escreve o Reinaldo Azevedo, colunista da Band, e a professora observou que esse silêncio no rádio, às vezes parece que o rádio tinha saído do ar. Eu fiquei de dizer isso para o Reinaldo, mas queria dizer isso pessoalmente, agora entrou aqui, vazou de mim, que temos que dizer isso, nem sei bem se ele concorda com isso, mas é bom dizer que essa professora, que elogiou muito as colunas dele e os textos, fez essa pequena observação. É verdade, professor. Bom, Francisco está escrevendo aqui, o professor é ainda mais simpático pelo vídeo. A Carla, sensacional conhecer o professor, quanta sabedoria. Agora fica até o convite, né? Pelo YouTube, Band News FM Rio, a gente tem o prazer de toda quinta-feira acompanhar o professor Dionísio da Silva, não só com as palavras, mas também com as expressões, não é isso, professor? E fim de semana tem repeteco para os ouvintes de todo o Brasil, fica disponível a coluna também no site bandnewsfm.com.br. Olha, e daqui o Rodolfo vai voar para algum lugar, vocês vão voar para o trabalho de vocês nas outras sessões, e eu vou voar não mais nas asas da Paner, mas nas asas da internet, porque hoje tem sessão da Academia das Ciências de Lisboa, eu a integro com muita honra na classe de letras, e hoje nós vamos receber membros do mundo todo lusófono, né? Você sabe que a língua portuguesa, como disse o Camões, na quarta parte nova, os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. O português é uma língua que, quando o estrangeiro estuda, acha muito bonita. E nós falamos, e nem sempre, falamos todo dia a nossa língua, e nós nem sempre sabemos admirar as belezas desta língua, né? É verdade, professor, e é linda mesmo, é maravilhosa com as suas nuances, diferenças frente à nossa, né, com as nossas variações, enfim, mas certamente é maravilhosa e a gente sempre também aprende com o senhor aqui no programa, porque você vem explicando o que vem deles, o que não vem, o que a gente variou, o que é nosso, né, produção nacional, e vai trazendo todas essas peculiaridades de palavras e expressões. Obrigado, professor Dionísio. Dona Mercedes te manda um grande beijo, sempre te acompanhando. Até quinta-feira que vem. Poxa, Rodolfo, tenha certeza que essa aprendizagem é mútua. Eu aprendo muito com vocês. Eu entrei no rádio não sabendo nada de rádio. A gente aprende com qualquer ofício. Aprende com cozinheiro, aprende com engraxate. Cada um que faz o seu ofício, faz bem feito, tenha certeza que dá lição ao outro. O outro aprende até sem que ele ensine. Muito obrigado, queridos. E um grande abraço. Obrigado, querido. Abraço enorme. Tchau, tchau.